Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de mecanismo, né, falando aí sobre esforços mecânicos, né, e hoje a gente vai estar verificando um exemplo ligado ao cálculo de cisalhamento, né. Então aqui a gente tem um pino, né, um pino padronizado, né, o qual ele vai estar justamente sofrendo esforços contrários aqui, tendo essa tendência, né, à ruptura por cisalhamento. Esse pino de trava aí com diâmetro de 8 milímetros, né, um material aí com uma indicação, uma suposta indicação padronizada, né, onde a carga relativa a essa resistência de cisalhamento é 250 newtons por milímetro quadrado. Né. A gente vai utilizar uma relação de fator de segurança de 2,5, né. Você pergunta, mas esse fator de segurança ele vai servir para quê? Ele vai servir para a gente ter uma maior margem de confiabilidade caso, né, o sistema ele venha ultrapassar, né, uma relação de esforço permissível, né? Então esse fator aí de segurança ele te dá essa margem. Obviamente no projeto você vai ter a indicação com base no fator, né? Então não vai vir nenhuma indicação ali referente a isso, né? Mas a gente sabe que vai ter uma margem aí de segurança. Então esse fator ele vai dar justamente essa margem de segurança. Então no caso o primeiro passo é justamente calcular, né, essa resistência com a aplicação do fator. Ou seja, a gente tem que pegar 250 newtons por milímetro quadrado e dividir por esse fator que é 2,5. Ou seja, 100 newtons por milímetro quadrado é a relação que a gente tem para o projeto, né, do cálculo justamente da força, né, da força permissível que esse pino ele vai suportar, né? Então veja aí que tem uma queda considerável, né, de 250 newtons por milímetro quadrado para 100 newtons por milímetro quadrado. Ou seja, esse fator aqui é o que a gente vai utilizar no cálculo, né? Então vai dar uma maior margem de segurança para o projeto. O segundo passo é encontrar a área, né? Já que a gente vai querer calcular a força permissível, né, que esse pino ele vai suportar. Então a área, já que aqui é 8 milímetros quadrados o diâmetro, né, a área vai ser justamente πr ao quadrado. Então a gente vai ter 3,14 multiplicado por 4 ao quadrado, que vai dar justamente 50,24 milímetros quadrados, né? Então é a área. Para calcular a força é só multiplicar, né, justamente essa resistência de cisalhamento, né, que no caso aí que a gente calculou é 100 newtons por milímetro quadrado, multiplicado pela área, né? Então nesse caso aqui vai dar exatamente 5.024 newtons, né? Então esse aqui é a força permissível, né? Então só a nível de comparação, se a gente não colocasse o fator de segurança, né, o elemento no projeto ele ia ter uma indicação de resistência bem maior, mas aqui você está assumindo, né, a responsabilidade de estar atuando com o material com base aí na sua capacidade máxima, né, ou seja, sem ter possibilidade ali de tolerância, né, e a gente sabe que isso aí não é indicado, né? Então no caso utilizar o fator de segurança para poder fazer essa ação. O fator de segurança está muito ligado a projetos e a normas, né? Então, normalmente, esses fatores oscilam de 2 a 3. Né? Então, dependendo da norma, você vai estar utilizando 3. Nesse caso aqui, como é um cálculo suposto, a gente utilizou o fator de segurança de 2,5. Tá bom? Então, a nível de comparação, né? Ou seja, a indicação seria esses 5.024 newtons, né? Mas a nível geral, né, ele teria essa capacidade máxima de resistência, mas para o projeto o que vai valer é essa indicação aqui, 5.024 newtons. Então essa indicação aí da força, né? Exemplo, você vai fazer um cálculo para saber a quantidade de pessoas, né, que um elevador vai suportar, né? Você tem uma média de peso, né, uma carga estática, né? Então aí você consegue fazer uma divisão, chegar numa relação, né, para saber o quanto é que os elementos vão suportar, vão estar sujeitos a esforços, né, como cisalhamento, como tração, enfim, né, dá uma base para esse tipo de cálculo. Ok? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismo, né? Hoje a gente vai estar justamente mostrando, né, como realizar um cálculo de torque, né, referente à transmissão por engrenagem, né? Nesse caso aqui a gente tem duas engrenagens, né, onde a gente tem uma engrenagem motora, né, essa engrenagem aqui com menor número de dentes, e tem uma engrenagem aqui movida, né, com maior número de dentes. Ou seja, nesse caso a gente vai ter uma relação de redução de rotação, né? Ou seja, você vai ter uma relação de transmissão de redução. Consequentemente, nesse caso aqui, como você vai ter essa relação de redução, né, você tem que levar em consideração que justamente essa engrenagem maior, né, com maior número de dentes, diâmetro primitivo maior, ela vai ter uma relação, né, de contato tangencial aí maior,
né? E aí, no caso, com base na relação de transmissão, né, que já é uma relação proporcional, a gente tem como saber o torque dela e, consequentemente, a gente vai ter um torque maior, né? Ou seja, uma rotação menor, mais um torque maior aí de aplicação, né? Para a gente calcular, né, o torque, né, existem várias possibilidades. Uma bem comum é fazer uma relação no que diz respeito à transmissão, né, ou seja, a relação de transmissão entre esses elementos, entre essas duas engrenagens. Para fazer essa relação de transmissão, basta a gente saber a quantidade, número de dentes. Ou seja, essa primeira engrenagem aqui, essa engrenagem motora, ela tem 20 dentes. Essa segunda engrenagem aqui, a movida, tem 60 dentes. Ou seja, com o número de dentes, a gente tem como saber a relação de redução, né? Ou seja, essa relação de redução ela vai ser justamente uma relação de divisão do número de dentes da engrenagem movida pelo número de dentes da engrenagem motora. Ou seja, a relação de transmissão nesse caso é de 3. Ou seja, a relação de redução vai ser 3:1, né? Que significa que a cada 3 giros na engrenagem menor, com menor número de dentes, a gente vai ter um giro na engrenagem maior, né? Ou seja, é a relação de redução. A cada 3 giros da menor, você vai ter uma na maior, né? Ou seja, vai dar 360 graus de deslocamento. Beleza, então esse é um dado importante para a gente poder calcular o torque, né? A gente tem aqui a indicação do torque, né, já inicial, né? Ou seja, ligado aí à relação do motor, né? Então aqui a gente tem um torque suposto aí de 40 Nm, né? Que vai estar relacionado justamente a esse giro, né, central, né? E aí nesse caso esse torque inicial também é base para a gente encontrar esse torque na engrenagem maior, né? Ou na engrenagem movida, né? Então aqui a gente tem os dados, né? Onde o torque inicial é de 40 Nm, né? Ou seja, um torque indicativo, um torque de fabricação, né? E a gente tem aqui o número de dentes da engrenagem Z1, número de dentes da engrenagem Z2, que vai nos dar a relação de transmissão que a gente calculou agora há pouco, né? Ou seja, 60 dividido por 20, que deu 3. E isso é proporcional, né? Exemplo, vamos supor que a gente tem esse motor com 2.000 RPM, né? Ou seja, se ele tem 2.000 RPM e a gente tem a engrenagem 1 com 20 dentes, a engrenagem 2 com 60, para a gente saber a rotação final, né? Vamos colocar aqui N, é só multiplicar 2.000, né, multiplicado pelo número de dentes da engrenagem motora, que nesse caso é 20, dividindo pelo número de dentes da engrenagem movida, que no caso é 60. Né? Então a gente teria 2.000 multiplicado por 20, né? 2.000 multiplicado por 20 vai dar igual a 40.000, dividido por 60 vai dar igual a 666, ou seja, seria a relação a rotação final, né? A saída. Né? Só que o que acontece, como a gente tem a relação de redução que é 3, a gente não precisa fazer esse cálculo, né? A gente só é pegar a rotação inicial 2.000 e dividir por 3, né? Ou seja, a gente vai ter a rotação de saída também, que nesse caso aí deu 666, beleza? Bom, para o cálculo do torque, é só fazer a multiplicação, né? No caso da relação de transmissão, que é 3, pelo torque de entrada, que é 40 newtons, né? Então, 3 vezes 40 newtons vai dar justamente 120 newtons metro. Então, nesse caso aí, é o torque que a gente vai ter nessa segunda engrenagem, né? Outro cálculo também que a gente pode estar fazendo é referente à força tangencial, né? Aplicação da força tangencial, mas isso aí fica para uma próxima aula, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar justamente calculando a força centrífuga, né, mostrando um cálculo relativo à força centrífuga, onde a gente tem a seguinte situação, né? A gente tem uma indicação aqui de uma pá de turbina, né, onde a massa da mesma é de 400 gramas, né, ou seja, relacionado à geometria, né, com base no material, né, e a velocidade indicativa de giro vai estar a 60 metros por segundo, né? E no caso o diâmetro, né, dessa pá de turbina ela é de 300 milímetros, né? Para o cálculo da força centrífuga a gente utiliza justamente essa fórmula, né, onde a gente vai ter a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né? Como a força ela vai fazer uma relação de newtons, né, a gente precisa converter alguns valores. Exemplo, a massa ela precisa ser em quilogramas, né? Então 400 gramas vai equivaler a 0,4 quilogramas, né? A velocidade é 60 metros por segundo, né? Então no caso a gente vai ter esse valor aí ao quadrado. E o raio, né, como 300 milímetros é o diâmetro, a gente tem que fazer a conversão para metros, né? Ou seja, 300 milímetros
equivale a 0,3 metros. Só que como é o raio que a gente precisa dividir 0,3 por 2, que vai gerar justamente aqui o 0,15. Então aqui a gente tem a massa, né? A gente tem aqui a velocidade ao quadrado, que é 60 metros por segundo ao quadrado, e o raio, que vai ser o 0,15. Então nesse caso aí é só fazer a relação do cálculo, né? Onde 0,4, né, multiplicado por 60 ao quadrado, né? 60 ao quadrado vai dar 3.600, então 3.600 multiplicado por 0,4, né, dividido por 0,15, né? 3.600 multiplicado por 0,4 vai dar 1.440, dividido por 0,15 vai dar igual a 9.600 kg metro por segundo ao quadrado, né? Que dá justamente a relação de newtons, né? Então nesse caso aqui a gente teria justamente 9.600 newtons aí como força centrífuga de aplicação para essa pá de turbina, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos cálculos aqui ligados à parte de resistência, nessa parte de mecanismos, né? E hoje a gente vai estar justamente fazendo um cálculo relativo à flexão, né? Nesse caso especificamente a tensão de flexão, né? Então aqui a gente tem a seguinte situação, né? Um elemento que está sofrendo uma flexão, né? O qual a liga metálica dele traz como indicativo aí de momento de resistência axial 260 centímetros cúbicos, né, a força aplicada de 15 kN, né, e o comprimento, né, deslocamento de base em relação à relação da flexão, trazendo a indicação aí de 500 milímetros, né? Então, são os dados que a gente precisa para calcular a tensão de flexão, onde a tensão de flexão vai ser justamente, né, a força multiplicado pelo comprimento dividido pelo momento de resistência axial, né, que nesse caso aí é justamente o W. Né? Então, nesse caso, a força, né, ela está aqui indicada em 15 kN, né? Então a gente precisa converter para newtons, né? Então 15 kN vai dar igual a 15.000 newtons. Né? O comprimento, que no caso é 500 milímetros, a gente precisa converter para centímetros, né? Então no caso aqui vai ser igual a 50 centímetros. Né? E a relação do momento de resistência axial polar em 260 centímetros cúbicos. Então, nesse caso, 15.000 newtons multiplicado por 50 centímetros vai dar igual a 750.000 newtons centímetros, dividido por 260 centímetros cúbicos. Né? Fazendo a divisão, já que a gente vai ter newton centímetro por centímetro cúbico, a gente vai ficar com newton por centímetro quadrado. Né? Então, no caso, aí vai dar 2.884 newtons por centímetro quadrado. Convertendo para newton, ou newton por milímetro quadrado, é só a gente fazer essa relação de conversão, né? Onde nesse caso aí a gente, para poder encontrar, né, esse valor, a gente faz justamente a divisão por 100, né? Então nesse caso aí vai dar 28,84 newtons por milímetro quadrado, né? Então essa é justamente a tensão de flexão que esse material vai estar sofrendo com base nesse momento de resistência axial, força aplicada e comprimento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!